gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai falar sobre hidrografia e ciclo da água. Vamos lá. Bom, quando se fala de ciclo da água, sempre se relaciona muito com hidrosfera, né? Mas o que é a hidrosfera? Ela é basicamente o conjunto de água, né, das águas que estão presentes no planeta. Independente se essa água está no estado físico sólido, líquido ou gasoso. E a composição dessa hidrosfera, a água que compõe essa hidrosfera, ela está em 97,4% presente nos oceanos. E os outros 2,6% vai estar em geleiras, águas subterrâneas, rios, lagos e na atmosfera. Bom, o ciclo da água em si, ele é bem fácil de ser entendido e a gente pode começar por qualquer um desses itens para entender, né, para começar a estudar. Mas eu prefiro começar pela precipitação, que eu acredito que seja de mais fácil entendimento. A precipitação, ela é basicamente a chuva, né, que vai formar as gotículas de água, vão formar a chuva na nuvem, e através da força da gravidade, essas gotículas de água vão precipitar em forma de gota de chuva. Chegando na superfície da Terra, elas vão infiltrar ou podem escorrer sobre a superfície da Terra. Se elas infiltrarem, pode acontecer de raízes absorverem essa água ou delas irem para o subterrâneo da Terra, no caso para os aquíferos ou até mesmo para os lençóis freáticos. A partir da absorção dessas raízes, absorção dessa água, as plantas vão transpirar depois dessa água, vão perder um pouco dessa quantidade que elas absorveram. E essa água também ela pode ser perdida por vaporização, que é essa perda dela para o ambiente. E ela vai ser perdida em forma de vapor d'água, que vai voltar para essas nuvens. Nas nuvens elas vão ser condensadas e vão formar de novo uma nova chuva. Bom, e aqui a gente tem alguns conceitos relacionados a esse ciclo da água. Por exemplo, a infiltração, que é o recarregamento das reservas freáticas e a reidratação dos solos. O escoamento superficial, que vai formar córregos, rios e lagos. E esse escoamento ele é influenciado pela cobertura vegetal que existe nessa área. A impermeabilidade do solo, que ocorre dentro de cidades, que posteriormente pode causar enchentes. O índice de poluição, que vai influenciar nas precipitações. O aumento da temperatura, que vai intensificar o processo de evaporação. E as precipitações, que é a água que evaporou, que posteriormente vai condensar e vai voltar em forma de chuva, vai cair de novo em forma de chuva. Aqui é o mesmo ciclo, mas analisado de uma forma diferente. A água vai ser condensada aqui em cima, onde ocorre a condensação. A precipitação, ela vai infiltrar no solo, pode ir para os lençóis freáticos, passar por essas rochas e ir para os aquíferos, pode ser absorvida por plantas e posteriormente transpiradas, formando os rios e a condensação de novo. Ou elas podem ir para rios por mar e evaporar, formar os rios aéreos de novo, condensar, precipitar mais uma vez. Bom, a gente falou de alguns termos, né, nesse ciclo da água, que são bastante específicos. Por exemplo, a evaporação. A evaporação, ela acontece quando a água recebe uma quantidade de calor, e esse calor vai fazer com que a água passe do estado líquido para o estado gasoso, né? Por exemplo, quando a gente ferve a água, né, quando a gente coloca no fogo, mas não necessariamente precisa ser uma temperatura tão elevada, né? A temperatura dos raios solares na Terra já causam essa evaporação da água.
E também existe a evapotranspiração das plantas, que é a evaporação da água que está presente nas plantas, que elas vão transpirar e essa água vai evaporar. 87% de toda evaporação vem dos oceanos, da água que está presente nos oceanos. Bom, e a condensação, ela é quando o vapor d'água vai se transformar em líquido novamente. Por exemplo, quando ocorre a formação das nuvens, que são a junção dessas partículas bem pequenas, e vai voltar ao estado líquido. E pode ser também o estado sólido, não necessariamente a condensação forma só de volta ao estado líquido, pode formar o estado sólido também. Então, condensação é o processo através do qual uma substância passa do estado gasoso ao estado líquido. Precipitação é a partir da junção das gotículas de água, né, que vão se transformar em gotículas cada vez maiores. As nuvens vão ficando pesadas e, por força da gravidade, as gotas de água, que antes eram gotículas, vão cair em forma de chuva. Pode acontecer, se o ar estiver muito frio, né, o ar das nuvens estiver abaixo de zero, vai formar cristais de gelo. E se o ar da superfície da Terra estiver mais frio, pode acontecer até uma nevasca, onde vai formar camadas de gelo na superfície da Terra. E também na chegada das estações quentes, com a temperatura um pouco mais alta, essa chuva pode passar direto para o estado gasoso. Não necessariamente ela vai cair no estado líquido, ela pode passar direto para o estado gasoso, por conta da temperatura. E a infiltração? Quando a água cai no solo e não escoa para nenhum corpo d'água, ela é absorvida por esse solo. Lençóis freáticos, reservatórios subterrâneos, são todos formados por infiltração, né, acima dessas camadas rochosas que não vão permitir a passagem de água. Transpiração. A transpiração é a água que é absorvida pelo solo e aproveitada pelas plantas, né? Ela vai também ser a passagem da água líquida para o vapor e faz parte, compõe também a umidade do ar. Bom, e a água que sai das plantas pelas folhas é essa transpiração. As folhas das plantas possuem aberturas muito pequenas que vão liberar essa água excedente. A combinação da etapa da evaporação com a transpiração recebe o nome de evapotranspiração, que é a água que vai ser transpirada pela planta e vai ser evaporada depois que ela já tiver sido transpirada. A interferência humana no ciclo da água é muito importante, pois o desmatamento é a principal atividade que interfere negativamente no ciclo da água. Esse texto aqui fala sobre a floresta amazônica, né, que toda a chuva que acontece no centro-oeste, no sudeste e no sul do Brasil é relacionada com a floresta amazônica, por conta da taxa transpiratória da floresta amazônica, causa ou não a chuva nessas outras regiões do Brasil. Bom, o balanço hídrico é a transferência da água entre os sistemas, por exemplo, o oceano, continentes e a atmosfera. Ela é determinada a partir da quantidade de água que é colocada em um sistema e a quantidade de água que pode ser transferida para outro sistema, a quantidade que vai ser absorvida ali naquele primeiro sistema e o quanto eu vou conseguir liberar para o próximo sistema. Aqui a gente tem um mapa de disponibilidade de água doce no planeta. A gente pode ver aqui que na América Latina é o maior porcentagem, 36%. E mesmo assim, já
tem, em algumas épocas do ano, em algumas cidades, o racionamento de água, né? Por conta das fontes estarem com pouca disponibilidade, e a gente ainda tem que relacionar que é o com maior disponibilidade em relação aos outros. América anglo-saxônica, 34%, Europa, 32%, África, 32% e a Ásia, 26%. Bom, a gente tem as águas continentais, que podem ser divididas em águas correntes, estagnadas e subterrâneas. As águas continentais correntes, elas formam os rios e são ocasionadas pelo acúmulo de excesso de chuva. As águas continentais estagnadas, elas são águas que têm atividade baixa. Por exemplo, mares fechados e lagos, elas não vão desaguar em outras fontes. E as águas continentais subterrâneas, que são os aquíferos e os lençóis freáticos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a hidrografia brasileira, principalmente. A principal bacia hidrográfica do Brasil é a do Rio Amazonas. A gente pode ver que no mapa aqui abrange toda a região do Nordeste, né? Toda a região norte, desculpa, toda a região norte. A bacia hidrográfica do Rio Tocantins, a do Rio Parnaíba, do Rio São Francisco e do Rio da Prata. São as principais bacias, que se a gente juntar todas elas, a gente já abrange a maior parte do país. E aí a gente tem as bacias secundárias, que são as bacias costeiras. Elas vão ter uma determinada relação aí com o oceano, né, o Oceano Atlântico, porque todas elas estão no litoral. A gente pode ver que a bacia costeira do sul está aqui na região sul, os estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná. A do sudeste, que pega até um pouco do Paraná, São Paulo, Rio, Espírito Santo. A do nordeste oriental e ocidental, né, que vai abranger todos os países do nordeste praticamente. E a bacia costeira do norte, que está lá no Amapá, aqui em cima. Aqui a gente tem a relação dessas bacias hidrográficas de acordo com a divisão brasileira, né? A divisão dos estados brasileiros. A gente pode relacionar a anterior com essa daqui. A gente pode perceber que a bacia amazônica, ela chega até o centro-oeste, no Mato Grosso ali. Bom, a rede hidrográfica brasileira, ela é composta, né, por drenagem exorreica, né, que é a drenagem que vai acontecer liberando essa água diretamente para o oceano. No nosso exemplo, o Oceano Atlântico. Ela não passa por outras fontes, ela é liberada direto no oceano. Foz e desembocadura em forma de estuário. Esse estuário é quando a água ela se confunde com a água salgada. A água doce ela é confundida com a água salgada. Rios de Planalto, que tem um grande potencial hidrelétrico na geração de energia. Regime pluvial tropical austral, com cheias de verão e vazante de inverno. Esse tropical austral significa que vem do sul, ele é proveniente do sul. E também a hidrografia é uma característica muito forte de rios perenes. É predominante os rios brasileiros são rios perenes, que eles não secam em nenhuma estação do ano. Aqui a gente tem alguns aproveitamentos econômicos dessa hidrografia. Alguns aproveitamentos básicos: navegação, pesca, produção de energia e irrigação. Aproveitamentos básicos porque eles vão influenciar
na economia secundária. Por exemplo, geração de alimentos, energia, economia, produção agrícola. Por isso que são tão importantes. Aqui estão as referências que eu usei. Muito obrigada. Até a próxima aula.